Hoje eu quero falar de 6 hábitos que podem te afastar do teu propósito. E que às vezes você está praticando esses hábitos ou algum deles e você não se dá conta. E o primeiro dele eu quero começar falando sobre o piloto automático. Quantas pessoas acordam, dormem no piloto automático? Quantas vezes a gente vai deitar e acordar sem pensar na nossa vida, sem fazer uma reflexão, sem imaginar aquilo que a gente deseja de verdade, sem fazer aquela autoanálise. A gente simplesmente acorda e começa a fazer toda aquela rotina, toda aquela programação da nossa vida e no fundo a gente nem sabe se é aquilo que a gente quer, ou muitas vezes a gente nem parou para pensar se aquilo que a gente está praticando é o nosso propósito. Eu gosto muito de trazer esses temas para a minha experiência de vida e durante muitos anos eu simplesmente vivia no meu piloto automático. Eu não sabia, eu nunca parei para pensar como que se eu tinha algum propósito de vida, me questionar se eu estava no caminho certo. Eu simplesmente acordava, começava ali a fazer a rotina do dia a dia com meus filhos, com o trabalho, e muitas vezes a gente acorda até com o celular na mão, já respondendo, trabalhando, e a gente não para analisar se a gente está vivendo o nosso propósito ou se a gente está vivendo num piloto automático. E eu quero te perguntar, assim como eu despertei para o propósito da minha vida, você também já parou para pensar ou fazer uma reflexão sobre o seu propósito de vida, ou você simplesmente vive como maioria só no piloto automático? Essa é uma questão muito importante, que é a partir do nosso despertar, da nossa reflexão, que a gente encontra é isso que eu escolhi para a minha vida, que a gente considera que é o nosso propósito. Por que eu estou aqui? Qual é a função disso tudo? Eu estou desenvolvendo bem? É isso que eu quero fazer para a minha vida? É isso que Deus reservou para mim? Uma outra coisa também que afasta muita gente do nosso propósito é viver muito mais aquilo do que os outros pensam do que aquilo que realmente o nosso coração nos direciona. Quando a gente faz isso, a gente deixa de viver os nossos sonhos para viver os sonhos e os medos de outras pessoas. Porque muitas vezes a gente divide uma opinião, porque veio lá do nosso coração, e a gente divide aquela nossa opinião com outra pessoa, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente está sentindo, a verdadeira direção que vem do nosso coração, e a pessoa vai lá e te joga um balde de água fria, coloca todos os medos delas e anseios e angústias e te desanima, e aí você pensa, talvez aquela pessoa esteja certa, eu estou errada, mas no fundo você tem a convicção de que você está certa, mas mesmo assim você desiste para poder viver o que o outro pensa, né? Você deixa que o outro escolha para você. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes a dúvida do outro vai matar o teu sonho. A terceira é a comparação, porque ela rouba teus sonhos, ela te paralisa e ela faz você esquecer do seu propósito. Por quê? Porque você fica o tempo todo comparando a sua vida com a vida da coleguinha, com a vida da amiga, com a vida da pessoa que você viu, que você segue nas redes sociais. Então, você deixa de viver, você esquece o seu propósito para estar observando e se comparando ao propósito da vida de outra pessoa. Você está se comparando com a pessoa que está no nível maior que você, se você está se comparando à amiga que se veste melhor que você, que tem um cabelo melhor que o seu, ou que você queria eu quero te dizer, pare. Você precisa começar a olhar para você, para construir o seu. Não meça a sua vida. A gente tem esse ditado que fala para a gente não medir a nossa vida pela régua do outro. A gente não sabe o que a outra pessoa já fez e para estar um passo mais à frente do que a gente. E a comparação, ela literalmente te paralisa, porque você fica assim, eu nunca vou chegar como ela, eu não sou igual, ela já tem tudo, eu não tenho. E quando eu comecei a gravar meus vídeos, porque eu gravo muito vídeo para o Instagram, para o meu trabalho, e aí eu fazia muita comparação, não era de maldade, mas eu sempre que eu começava, que eu pegava meu telefone, eu falava, mas a minha imagem não tá tão boa, mas eu não sei fazer dessa forma, e eu acabava me ocupando muito e não achava a forma correta, o meu jeito de gravar, o meu jeito de ser, e teve um dia que eu falei, não, chega, eu vou fazer com as ferramentas que eu tenho do meu jeito e eu tenho certeza que vai dar certo. Então,
Pare de se comparar, porque toda comparação vai te afastar do teu propósito, vai te paralisar, vai te distanciar. Quarta, a gente vai falar da procrastinação. Muitas pessoas acreditam que procrastinar é uma preguiça, e não, o ato de procrastinação acaba te adiando o teu propósito. Por quê? Porque as coisas que você deveriam dar um passo hoje, você acaba não dando, adiando de viver as coisas que precisavam ser vividas hoje, planejada e executada hoje, para fazer aqui uma semana, 2 semanas. Então não é um ato de autossabotagem. Você está sabotando o seu propósito. Procrastinar é nada mais do que autossabotagem. Você deixa de fazer, não é por preguiça, é porque ali o cérebro ele vai dando comando. Não, é melhor ficar aqui, e aí te desanima, e aí tu vai ver um vídeo e te desanima mais ainda. Uma pessoa fala alguma coisa, você deixa de fazer e vai procrastinando, e quando você vê, quantas pessoas falam, se eu tivesse feito lá atrás de outra forma, hoje talvez eu já tivesse alcançado todos os meus objetivos e eu também já tivesse atingido o meu propósito. Então, sim, a procrastinação, ela vai te afastar do teu propósito. Então, faça o que você tem que fazer hoje. Não fique esperando, meio-dia eu faço, amanhã eu faço, de noite eu faço. Eu sou uma pessoa que eu procrastinava muito, muito. E eu sempre trago isso para aqui para os meus vídeos, porque até para gravar, eu agora estou gravando aqui à noite, mas durante todo o dia eu fiquei pensando, hoje eu tenho que gravar, hoje eu tenho que gravar. Se fosse antes, eu ia deixar para gravar amanhã, né? Porque eu ia falar que a luz já passou e que o tempo passou e eu acabei não fazendo, não dando conta não. Mas eu sentei aqui e pensei, eu vou gravar com ou sem luz, com a luz boa, com o celular bom ou não. Então pare de procrastinar, porque a procrastinação é um ato de uma autossabotagem e vai te afastar completamente do teu propósito. O propósito, ele exige ação. Então você ficar paralisado, imaginando, pensando, você não vai conseguir. Uma das coisas que eu fiz muito para parar de procrastinar foi fazer listar as coisas que eu preciso fazer e depois ir dando ok. É fácil? Não, mas depois torna-se um hábito. Se apegar a pessoas ou ambientes que já não te cabem mais. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com esse daqui. Quando você permanece em ciclos ou em locais que já encerrou o ciclo, você acaba bloqueando o fluxo da sua vida. Tem muitas pessoas, e eu sempre falo, isso também já aconteceu comigo, que chega um local que não te serve mais, seja um trabalho, ou seja uma escola, uma faculdade, algum ambiente que não te cabe mais, uma vizinhança, e você insiste em permanecer naquele local, porque você está acostumada, porque você não quer dar um passo, porque você não gosta de mudança, porque você quer permanecer ali. Então isso acaba bloqueando o fluxo da sua vida. Sim, a vida é feita de fluxo, de ciclos, e ciclos eles precisam ser encerrados. E a gente precisa acreditar em Deus e acreditar que quando chega a hora de um ciclo ser encerrado, a gente tem que estar pronta, ou mesmo sem estar pronta, a gente tem que dar o próximo passo. A gente precisa confiar. E o mesmo vale para pessoas. Quantas vezes você chegou a... Quantas vezes você já pensou, poxa, o meu ciclo com essa pessoa já se encerrou, e você não consegue dar um ponto final, você continua ali insistindo num relacionamento, seja ele de amizade, seja ele de vizinhança, seja um relacionamento amoroso, e você continua batendo na mesma tecla, mas lá dentro do seu coração você sabe que ali não te pertence mais. Mas a gente, assim como eu também sou, muitas vezes a gente é teimosa e permanece. E isso bloqueia totalmente a sua vida e o seu propósito. Eu já passei por isso diversas vezes. Teve uma vez que eu precisei me mudar e eu tinha um apego muito grande. Eu queria ficar, eu queria permanecer, eu não queria sair de onde eu morava. E mesmo assim eu fui, eu lembro que eu chorava e falava, nossa, horrível, eu não tive escolha, realmente tinha que me mudar. E eu achava que ali era o fim do mundo, né? E depois que eu me mudei, eu percebi que não, era apenas um recomeço, e realmente
Tinha acabado o meu ciclo ali e Deus, ele foi lá e me tirou praticamente na força, porque se dependesse de mim, eu ia permanecer no mesmo lugar. O sexto é ignorar o seu espiritual. Quando você deixa de orar, de se conectar com o céu, de se conectar com sua fonte criadora, de se conectar com Deus, você acaba se afastando do seu propósito. Porque o propósito, ele tem origem espiritual. Então você precisa estar conectado através de oração, através de meditações, através de pensamentos positivos. Você precisa estar conectado e aliado com a sua fonte criadora, que é Deus. Em alinhamento espiritual, qualquer caminho serve. E eu vou te falar que essa é uma das partes mais importantes que a gente acaba deixando para lá. Eu vou orar amanhã, eu vou à igreja depois, eu vou me conectar com Deus em outro momento. E em algum momento eu vou parar para orar, eu estou sem tempo, eu não... E ali é onde a gente se perde, porque é a nossa fonte criadora. Então, eu trouxe hoje esses seis hábitos que a gente faz. E a gente faz sem pensar, né? A gente se afasta sem nem imaginar. E por hoje eu quero falar isso para vocês, porque quando eu me afastei do meu propósito, eu tive refletindo e foram essas situações que me afastaram muito do meu propósito. Principalmente a procrastinação, estar em locais que eu já deveria ter saído há muito tempo, estar no meio de pessoas que acabavam me desanimando, me colocando para baixo. Então, eu que sou uma pessoa super ativa, super animada, e aí às vezes eu compartilhava meu sonho com alguém e as pessoas falavam, isso é loucura, e isso te dá um desânimo, isso te coloca para baixo. Eu quero te pedir uma coisa: se você tem alguma coisa que você já percebeu, algum hábito ruim que você já percebeu que te afasta do teu propósito, escreve aqui nos comentários, compartilha com a gente, tá? E não deixa também de dar um like, de se inscrever no meu canal. Eu sou nova por aqui e em breve eu vou colocar outros vídeos. Eu tenho certeza que esses vídeos vão edificar muito a tua vida. E aproveito para te pedir para que você, além de se inscrever, assista meus outros vídeos que eu já coloquei aqui no canal para você.